Fala pessoal, meu nome é Denis Santos e hoje estou aqui com uma pessoa mega especial, Luciana Carvalho, diretora de inovação e transferência de tecnologia da UFO. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um bate-papo aqui extremamente produtivo. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui hoje falando um pouco mais de uma coisa que eu gosto muito, que é inovação. Legal, inclusive me chama muita atenção, né, o nome do seu cargo e Aham, que com certeza deve ser uma responsabilidade imensa. A gente vai falar muito sobre isso hoje, né? aham. Me conta um pouco mais, inclusive, diretor de inovação e transferência de tecnologia. Me chamou muita atenção transferência de tecnologia. Me conta como que é todo esse contexto. Certo, assim, o objetivo da diretoria de inovação é justamente fazer essa conexão entre o conhecimento da universidade, né, seja ele medido por patentes ou até mesmo por projetos de pesquisa, com a sociedade, de uma maneira geral, com o setor produtivo, com o setor público. E essa transferência de tecnologia que nós falamos é o seguinte: hoje a gente tem muita coisa sendo produzida na universidade, muita tecnologia, muitas patentes, muito conhecimento. E isso, na verdade, só se torna inovação quando ele vai lá resolver um problema real da sociedade. Então, Uhum. o que acontece? Quando a gente fala em transferência de tecnologia, a gente está falando que essa inovação que é produzida dentro da universidade vai ser transferida, seja por forma de licenciamento, seja por forma de transferência de conhecimento. Então, isso é um pouco aí do que a minha diretoria tem como objetivo. E como eu imaginava, realmente é uma responsabilidade gigante. Pelo que eu entendi, então, você é responsável, juntamente com a sua equipe, de realmente colocar tudo que é produzido dentro da universidade para a sociedade, em prol da sociedade, né? Então, que responsabilidade. Então, é justamente isso, é promover a transferência de conhecimento. Então, hoje a gente fala que o que a universidade tem mais rico ali são as pessoas que estão trabalhando em pesquisa, são os nossos estudantes, e eles acabam produzindo muita coisa. E isso Uhum. pode transformar a sociedade de uma forma geral. Então, quando a gente fala em transferência de conhecimento ou transferência de tecnologia, é isso realmente resolver um problema real, realmente gerar aí a gente fala muito essa questão assim, de gerar um impacto social. Entendi, legal. Inclusive, Luciano, quero conhecer um pouquinho da sua trajetória, Certo. né? Estamos aqui falando sobre a questão da importância, né, do seu cargo e da sua função na universidade, mas me conta, de onde que você veio, qual que é a sua graduação, como é que é essa história acadêmica que você tem? Bom, eu sou de Tumbiara, Goiás. A primeira vez que eu vim em Uberlândia foi justamente para prestar vestibular. Ah, que Então, legal. já foi um desafio. E aí eu fiz economia, né, na UFO, sou egressa da UFO e tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado também na universidade, na economia, na UFO. E aí, depois disso, né, eu fiquei um tempo trabalhando na iniciativa privada, já trabalhei na associação comercial, dei aula na iniciativa privada, e aí veio a oportunidade dos concursos públicos. Então, eu Uhum. prestei um concurso, primeiramente fiquei em Catalão, trabalhei lá no curso de engenharia de produção durante 4 anos e depois vim para a UFO. Então, hoje eu sou professora da universidade, da Faculdade de Gestão e Negócios, e atualmente, né, exerço o cargo aí de diretora de inovação. Legal. Então você, além de ter o cargo de diretora de inovação, também atua como docente. Sim, também atuo como docente. Na verdade, eu sou docente, né, e estou Uhum. diretora. Que legal. E quantos anos que faz isso que você é docente? Bom, eu comecei bem cedo assim a ser docente, porque eu terminei a graduação, eu tinha 20 anos na época e fui fazer mestrado. Aí fiz mestrado e logo depois eu já comecei a dar aula nas faculdades particulares. Uhum. Então, em 2009 eu entrei no serviço público, né, lá em Catalão, e depois, em 2013, eu vim aqui para a universidade. E aí, Uberlândia te conquistou, nunca mais você foi embora. Que bom. Não, não, nunca mais fui. Acho que não vou também. Amém, que coisa boa. Parabéns pela sua trajetória. Inclusive, a gente tem um costume aqui nos nossos podcasts na Fala Digital de fazer um brinde, Então que vamos seja o lá. primeiro de muitos. Que Isso você mesmo. esteja aqui conosco. E parabéns pela trajetória. Inclusive, puxando um gancho aí do que você comentou, né? Veio de Tumbiara, teve a primeira experiência ali em Catalão, né? Uhum. O que que você enxerga como uma pessoa que já tem um tempo longo aí na docência, a diferença quando você começou para hoje, principalmente no ensinar, nessa questão de compartilhar conhecimento?
Sim, e isso é um tema excelente para a gente tratar, porque assim, ao longo dos anos nós fomos evoluindo, né, em tecnologias, e isso também se deu no ensino. Uhum. Então, assim, hoje a gente, além de ter os desafios da sala de aula, a gente também tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Então, assim, muito hoje se tem discutido dentro da universidade sobre a questão da inteligência artificial e a utilização disso de uma forma responsável pelos nossos estudantes. Então, hoje nós, professores, temos esse desafio, né, de usar de forma ética, de garantir que os nossos alunos também utilizem. Então, isso acaba sendo algumas das mudanças aí ao longo dos anos. Então, a gente começou dando aula com transparências, retroprojetor, e hoje a Sou gente... dessa época, viu? Exatamente, eu também sou dessa época. E hoje a gente utiliza diversas tecnologias, né, dentro da sala de aula. Então, hoje, por exemplo, os meus alunos, eu dei aula de manhã, e eram os alunos de gestão da informação. E eles usaram um jogo, montaram um jogo lá para apresentar, para fazer uma apresentação. Então, assim, hoje a gente vive essa mudança E aí. como que você enxerga o desafio de segurar a atenção dessa galera? É, isso é um... Quais são as técnicas que você usa, inclusive? Bom, isso é um desafio, né? Isso vai ser sempre. Já era antigamente, mas hoje continua sendo, porque hoje você tem celular, tem um monte de outras coisas. Eu acho que é entender um pouco também como eles pensam, como os alunos agem, como é que o que eles querem também utilizar para melhorar esse processo de aprendizado, sabe? Então, isso acaba sendo enriquecedor até para nós. Então, assim, nós professores hoje, com toda essa revolução que a gente tem visto, com novas tecnologias, com inteligência artificial, nós estamos passando por um momento de muito aprendizado. Muito, muito. E adaptação também, De né? Na adaptação. universidade pode proibir o uso de celular dentro de sala de aula? Hoje não existe uma legislação que fala sobre proibição de celular na sala de aula, como, por exemplo, em outros lugares. Nas escolas já existe exatamente. isso, né? Hoje não existe isso. Então, mas entendi. a utilização do celular, isso vai da relação do professor e aluno. Eu acho que são os combinados. Você restringe? Não restringe. Luciana, eu queria saber de você, como docente, ainda Aham. curiosa aqui para saber a questão da docência e tudo mais, até mesmo porque, para mim, é uma das profissões que devem ser mais valorizadas em toda a nossa sociedade, porque tudo vem do conhecimento, né? Sim. E nada melhor do que os nossos professores para nos ensinar. Uhum. E claro, as gerações mudaram e tudo mais. Hoje tem o celular e várias outras distrações, né? E você comentou aqui que usa esse acordo, né? Do professor com o aluno e tudo mais, do bom senso. E o que você considera hoje, no seu perfil profissional, o mais atrativo, você como professora, para os seus alunos na transmissão de conhecimento? Eu, assim, acredito muito em metodologias mais ativas, em que os estudantes eles participem do processo de ensino-aprendizado. Então, assim, estudos de caso, dinâmicas de que eles podem ter algum tipo de competição, desafios reais, assim, que às vezes você coloca dentro da sala de aula. Eu tenho percebido que essa geração especial agora, ela se motiva muito com isso. Então, assim, se a gente consegue colocar isso, a gente acaba trazendo um engajamento maior. Porque, assim, dentro de sala de aula, ou em qualquer outro lugar, dentro de uma empresa, essa questão de se sentir pertencente, de estar ali, de estar engajado, de estar participando do processo, ela acaba trazendo resultados, né? Entendi. Então, eu tenho buscado aí colocar cada vez mais isso dentro daquilo que eu ensino. E como economista, como que surgiu esse DNA, esse foco que hoje é inovação, né? Eu acredito que você respira dia e noite a palavra inovação. Como é que foi essa trajetória? Engraçado, assim, porque na economia a gente estuda isso, né? O empreendedorismo, a inovação. Então, assim, desde a graduação eu sempre tive mais esse foco em estudar a questão mais da perspectiva empresarial. Mas eu falo, né, que, por exemplo, a sementinha mesmo veio quando eu trabalhei na associação comercial. Eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto que chama Programa Empreender. E ali eu comecei a trabalhar essa questão do empreendedorismo. E quando eu fui
para escolher meu tema de doutorado, e aí eu já trabalhei desde então sobre inovação. E hoje eu sou diretora de inovação, mas as minhas pesquisas, né, a maioria delas, elas envolvem a questão da inovação e a relação da inovação com o desempenho mesmo. Então, hoje, para mim, ser diretora de inovação é também uma oportunidade para testar aquilo que eu estudo na minha pesquisa. Então, assim, o modelo da tríplice hélice, o modelo de você cooperar mais entre a universidade e a empresa. Então, são coisas que eu, como pesquisadora, eu já trabalho há muitos anos e agora eu estou tendo a oportunidade de executar. Conta mais para nós sobre a tríplice hélice. Certo. Fiquei curioso. Então, o modelo tríplice hélice hoje é um modelo assim que dá o suporte para que a gente fala assim, a gente tem agora a questão da nova política industrial brasileira ou algumas ações aí para fomentar o crescimento e o desenvolvimento da inovação no Brasil. E esse modelo, ele fomenta isso. Então, assim, de uma maneira geral, se a gente for olhar qualquer país desenvolvido, nenhum desses países se desenvolveram sem investimento em ciência, tecnologia e inovação. Então, isso acho que é uma questão que já está até consolidada. Mas quando a gente tem o governo, a universidade e as empresas trabalhando em conjunto, isso consegue ser potencializado. A gente desenvolve mais inovação, a gente investe mais em ciência, e isso é o pressuposto do modelo da tríplice hélice. Ou seja, vamos usar esses atores, vamos trabalhar em conjunto para promover a inovação. Legal. E você tem visão que isso tenha acontecido aqui no Brasil? Tenho visão, sim. Eu acho que hoje, se a gente pegar, por exemplo, os editais de fomento, né? Porque a gente sabe que a inovação é um processo de risco. Então, você tem um risco ao inovar, né? Você está buscando alguma coisa nova que pode ou não pode dar certo. Então, esse risco, de certa forma, ele tem que ser diluído. Então, qual que é o papel aí? Então, a gente tem os editais de fomento. E a maioria hoje desses editais, ele pede essa relação com a universidade ou com os chamados centros de tecnologia. Porque qual que é a visão? Porque, às vezes, a empresa sozinha, para desenvolver, ela pode ter dificuldade. Mas, se ela vai aonde o conhecimento é gerado, que é a universidade, ela consegue potencializar seus resultados. Então, assim, o governo entra articulando, fomentando, a universidade entra com conhecimento, com os talentos, e a empresa entra com a visão de mercado. Para desenvolver aquilo lá... comercializar, vamos dizer, Exatamente. né? Jogar isso no mercado para que todos tenham acesso. Uhum. E eu como da iniciativa privada, mas tem alguns projetos, inclusive, com a UF, né? Alguns laboratórios, eu vejo que tem muitos talentos dentro da universidade, mas é muito pouco divulgado. Sim. Né? Nós que estamos aí no dia a dia na iniciativa privada, a gente ainda tem um distanciamento. E tem tanta coisa sensacional acontecendo nas universidades, nos centros de pesquisas, em todo o nosso Brasil, que é algo surreal. Eu fiquei um bom tempo sem ir, né, na universidade. Quando eu voltei agora para fazer esses projetos e me conectei mais nas iniciativas, fiquei extremamente surpreso, né, com o que eu vi, o alto nível. O que você enxerga que seria uma virada de chave para que realmente a gente tivesse um estreitamento disso, para a gente conseguir, nós da iniciativa privada e também quem está na universidade, ter acesso às empresas de uma forma mais dinâmica? Bom, assim, o que eu percebo? A universidade, vou falar da UFO, né? Porque eu estou na UFO já há muitos anos. Ela precisa cada vez mais ampliar suas conexões. Então, eu acho que isso é um desafio, né? A gente tentar se conectar mais ao mercado, às empresas, ao próprio setor público, para mostrar aquilo que a gente tem. E as empresas, elas têm também que perceber que, às vezes, ali na universidade já tem sido desenvolvida uma coisa durante tanto tempo que ela vai gastar milhões para desenvolver. Mas se ela for lá e transferir esse conhecimento de alguma forma, ela vai economizar recursos, né? E já vai pegar algum processo que já está andando. Então, assim, é dos dois lados. A universidade, ela precisa
quebrar seus muros, aumentar e ampliar as conexões, né? E as empresas, elas têm que estar também abertas a receber aquilo que a gente tem lá. Uma comunicação mais efetiva, né? E Exatamente. dentro da diretoria de inovação, como que você tem feito essa... Como que tem sido a rotina de trabalho e quais são os seus principais desafios na sua gestão? Assim, eu falo que a minha diretoria, ela tem 2 eixos estratégicos. A primeira dela é a parte que a gente chama de agência intelecto, que é o nosso NIT. O que nós temos ali? Hoje nós temos um portfólio com mais de 800 propriedades intelectuais, onde a UFO é titular ou co-titular. Então, ali a gente tem desenvolvimentos na área médica, na área de engenharias, coisas maravilhosas, E né? coisas validadas, Luciano? Validadas, É né? mesmo? Com pesquisa, com Com investimento. embasamento mesmo. Com embasamento, registradas, né, no INPI. E essas coisas, elas podem ser transferidas para as empresas, para a sociedade, por meio dos licenciamentos. Então, hoje eu vejo que na parte desse eixo da agência intelecto, o grande desafio é ampliar essa transferência, né, de tecnologia. Os licenciamentos seriam como se fosse uma representação? O licen- Autorizar o Denis Ô, Luciano, esses 800 aqui, essas duas aqui, mega interessa. interessei. Daí eu vou entrar com o processo de licenciamento e vocês vão me autorizar a jogar isso no mercado. Ou você pode sublicenciar, que a gente fala, né? Ou você pode ser uma empresa que vai usar aquilo ali para produzir. Entendeu? Você imagina o seguinte, você é uma empresa do ramo de fretes e lá tem alguma coisa já desenvolvida, inteligência artificial, que pode otimizar seus processos. Uhum. Então, eu vou licenciar para usar no meu processo. Entendi, para me usar para mim Para mesmo. você. Ou existe também a possibilidade de você licenciar pensando depois em sublicenciar, que a gente fala licenciar, Que é vender. vender para outra Comercializar. empresa. Exatamente. Isso é um custo alto? É burocrático? Na Como que verdade, funciona? assim, não é hoje, já foi muito mais, né? As pessoas falam: "Ah, não, mas eu vou fazer um acordo de parceria com a universidade, ou eu vou fazer um licenciamento com a universidade, isso vai ser muito burocrático". Isso melhorou demais. Porque é o seguinte, se você tem uma política pública hoje que fala que a universidade tem que melhorar essas conexões, que você está estimulando a tríplice hélice, você tem que dar condições para isso acontecer. Então, hoje, a gente já tem minutas pré-aprovadas, né? Tudo que a gente segue a legislação federal. Então, os processos são muito mais rápidos. Com relação a valores econômicos, isso vai depender do que foi gasto ali, né? Dentro do processo. Mas, geralmente, existe uma taxa que pode ser cobrada, né? Que a gente fala que seria uma taxa de acesso, mas geralmente a gente fica com um percentual do que é vendido. Tem uma média ali. de percentual? De royalties, É. isso depende da negociação, não tem Entendi. uma média. Mas aí, por exemplo, vendeu, uma parte vem para a universidade, outra parte fica para a empresa. Mas Entendi. não é uma questão assim econômica isso, é muito mais uma questão para ter a transferência mesmo de E tecnologia. tem muito essa procura para esses licenciamentos? Tem no dia a aumentado. dia? É. Tem aumentado. Isso é o nosso desafio. Eu falo assim, é o grande desafio da minha gestão. Então, nós criamos uma vitrine tecnológica. E Então, que bom que a gente está falando isso aqui, né? Exatamente. Depois a gente vai divulgar, vai Vai lotar de isso. gente procurando, viu, é Luciana? isso que a gente Eu quer. mesmo serei um deles, tá? Então, e se você quiser, Denis, você pode entrar, por exemplo, no nosso site, tem a vitrine tecnológica, que tem algumas tecnologias que estão lá selecionadas. Que legal. A gente tem feito Bom. uma É um série. portal? É um portal. Na Agência Intelecto, você vai entrar lá e vai estar vitrine tecnológica. Legal. Nós temos dentro do nosso Comunica UFO algumas séries que a gente tem feito com alguns pesquisadores explicando algumas tecnologias. Inclusive, hoje saiu uma série sobre um pesquisador falando lá sobre uma tecnologia para melhorar a questão de fisioterapia. Então, assim, a gente tem muita coisa sendo produzida em diversas áreas. Ah, que bacana, muito interessante. É. Além dessa questão do divulgar e fazer essa conexão, quais são os outros principais desafios que você tem trabalhado ali no dia a dia? Então, assim, eu falo assim, olha, na parte da agência intelecto é essa, mas além de tudo, a gente tem um outro eixo dentro da minha diretoria, que é a parte dos ambientes de inovação. Então, quem que são esses ambientes? Hoje nós temos 2 ambientes principais. Uma incubadora de empresas, que tem o objetivo de ajudar as empresas na fase inicial, empresas que são intensivas em inovação, que se chama CIAEM.
Então, Legal. o CIAE ele já tem 21 anos, ele já é uma incubadora consolidada, nós temos certificação de qualidade, nós temos já processos bem definidos. E mais recentemente, né, há 2 anos atrás, a gente aprovou um projeto junto à FINEP, que é do Parque Tecnológico. Então, assim, Parque Legal. Tecnológico não é um ambiente novo, mas para Uberlândia, né, é um ambiente novo, porque ele vai chamar, já se chama, né, TecnoUFO, e o objetivo dele é promover conexões, aumentar e ampliar esse ambiente estratégico entre empresas e universidade e o governo. Opa, eu quero participar disso daí, viu? Então, já está convidado. Como que faz para participar, Bom, inclusive? então, aí tanto o CIAEM quanto o Parque Tecnológico, a gente tem editais, Ah, entendi. tá? E aí as empresas participam desses editais. Então, hoje a gente não tem mais empresas envolvidas, porque a nossa incubadora está na capacidade limite. Então, nós não temos mais espaço físico para oferecer. Nós vamos abrir um edital agora, no mês que vem, mas a princípio para empresas não residentes, que querem os serviços de mentoria, que querem as consultorias, os serviços especializados, mas a gente não teria o espaço físico. Enquanto isso, a gente está construindo o parque. Nós Vai já ser onde? lá no Campus Glória, dentro da Legal. universidade. Sim, sim, já está em construção. Já está em Qual construção. etapa, aproximadamente, assim? A gente espera que para o meio do ano que vem esteja finalizado e que a gente já possa receber as empresas lá. Quantas serão recebidas? Então, o espaço lá, ele é variável. Então, vai depender do tamanho das salas que as empresas vão demandar, mas é um espaço que tem possibilidade de expansão. Então, é um prédio de 4 andares, né? Legal. Que a princípio a gente vai deixar o térreo e talvez o primeiro andar funcionando, mas que à medida que a demanda aumente e que a gente acha e que a gente tenha, né, outras fontes de fomento, a gente quer deixar lá todo funcionando. Legal. Vamos imaginar que a fala digital esteja lá no TecnoUFO. Quais Certo. são as contrapartidas? Bom, o parque, de maneira geral, isso assim, até os internacionais, eles aumentam essa capacidade de conexão das empresas com a universidade. E o que a universidade oferece hoje, né? A universidade oferece tecnologias, a universidade tem muitos laboratórios de ponta, né, que podem ter um compartilhamento com as empresas. A universidade tem as empresas juniores, que são ambientes assim que são alunos que muito motivados, né, que podem prestar Tem muita ideia serviço. brilhante ali, né? Muita pessoa boa. Pode ter estágios, né, com a universidade, conexão com os nossos pesquisadores. Hoje a UF tem mais ou menos 2.000 pesquisadores que trabalham em diversos ramos. Então, assim, a gente sabe que todos os lugares, né, que tem um parque tecnológico, porque eu falo que o parque não é da universidade, o parque é da cidade. Ele potencializa essa questão da transferência do conhecimento. Existe um catálogo, igual, por exemplo, eu tenho ali um convênio médico, abro, quero um urologista. Tem lá o fulano, ciclano, beltrano. Dos pesquisadores, existe? Pra mim, Hoje, a gente tem uma vitrine, que a gente fala que além da vitrine tecnológica, que é uma vitrine dos laboratórios. entendi. Então, aí a gente tem lá os laboratórios. Os pesquisadores, todos eles estão no site da UF. Se você entrar, porque todos nós temos que obrigatoriamente estar lá com os nossos currículos e as nossas pesquisas. Entendi. Só que os laboratórios, eles acabam direcionando quais são as pesquisas que estão sendo feitas, né? Então, a gente tem essa vitrine do laboratório, ela está dentro do site do TecnoUF, que é o Parque Tecnológico, que pode assim, ter conexões, tanto de prestação de serviço, quanto de repente, você fazer uma parceria com um professor e ter um bolsista de doutorado pesquisando alguma solução para a sua empresa. Então, isso tem acontecido depende de muito. edital, alguma coisa ou não? Eu posso chegar num laboratório lá com a doutora Luciana, Sim. no seu laboratório, estou fazendo uma pesquisa assim, faz sentido para vocês? E a gente faz essa troca de esse acordo de cavalheiros? Não, né? na verdade, a gente tem um acordo para isso, que não é de cavalheiros, que chama-se Acordo de Cooperação Técnica, que passa pela minha diretoria também, que é um acordo de cooperação para inovação, para dar segurança jurídica no processo, tanto para a empresa quanto para a universidade, para garantir que aquilo ali realmente seja usado. Isso pode acontecer, mesmo a empresa não estando no parque. O que a gente fala é que o parque vai facilitar isso, né? Ele
porque você está ali, você vai ter uma equipe que vai te ajudar a direcionar os laboratórios nessa parte da negociação. Entendi. E eu vou usar o exemplo novamente da fala digital. Vamos pensar que eu estou Certo. lá no TecnoUFO. Eu posso estar no Parque Tecnológico por quanto tempo? Então, a incubadora, ela é diferente porque a gente fala assim, não, a empresa, ela tem que ficar aqui 24 meses e pode estender por mais 12. Por quê? Porque a incubadora, ela tem o objetivo de fomentar a empresa no início, Isso no CIAEM. no CIAE, e Aham, que é depois ela incubadora. sai para o Sim. mercado. O parque já é um ambiente diferente. Por quê? Porque o parque, a empresa está ali para fazer uma conexão de pesquisa e desenvolvimento com a universidade. Então, a gente entende que enquanto essa empresa tiver essa conexão de pesquisa e desenvolvimento, ela pode fazer parte do parque. E todos os projetos que são desenvolvidos ali, a universidade tem royalties? Não. 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 Hoje a gente não tem participação nos recursos, por exemplo, das empresas que estão incubadas, nem da empresa do parque. O Entendi. que a gente tem royalties? De tecnologias que são desenvolvidas nos laboratórios da universidade, por professores da universidade. Então, vamos imaginar, a Fala Digital faz uma parceria, um acordo de parceria com um laboratório para desenvolver alguma coisa. Ali usou o recurso da universidade, né? Usou o laboratório, usou o pesquisador, e aí ali a universidade, ela tem participação no que foi desenvolvido, certo? Uhum. Mas a empresa que está lá e que desenvolveu, sem isso, a gente não tem nenhuma participação. Eu acho que eu tive uma ideia aqui. A universidade, ela deveria ter, na minha percepção, uma área comercial. Você fala para vender, né? Claro, para colocar quantos projetos? Você falou 800 e? Mais de 840. Tem E uma hoje já equipe deve de marketing, como a Fala Digital, e uma área comercial. para poder colocar isso no mercado. Exato. Algumas universidades, elas têm caminhado para isso, não a universidade, porque isso não é a função da universidade, mas as fundações que estão ligadas à universidade. Inclusive aqui em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, na UF, tem a FAO. A FAO, que é a nossa fundação. Fundação. Qual que é o papel da FAO? Certo. Junto à UF, para mim entender assim, a administração, não sei, eu fico um pouco perdido. Vou te dar o exemplo, então, lá de onde eu estou, né, que é a minha diretoria. Então, assim, os royalties que a gente recebe. Então, a universidade, ela não tem essa parte de gestão financeira, ela não tem a expertise nessa parte de gestão financeira, às vezes, de um contrato de parceria. Então, e a gente também não tem um CNPJ para o TecnoUFO ou um CNPJ para o CIAEM, a gente utiliza o CNPJ da universidade. Certo. E quem que faz essa parte de gestão para nós? A FAO. Entendi. Então, a Fundação de Apoio, ela é estratégica no sentido que ela faz essa gestão dos seja, nossos ela fica projetos. na parte administrativa, vamos Administrativa, dizer, desses exatamente. contratos. Isso. E agora, uma curiosidade. Esses royalties, por exemplo, da UFO, a qual a universidade que nós pertencemos aqui, Certo. é valor relevante que entra para a universidade mensalmente ou anualmente? Bom, eu vou te dar um exemplo, não da UFO. Tá. Vou te dar um exemplo de um medicamento que eu acho que você talvez já tenha usado, o Vonal. Sim, sim. O Vonal é um medicamento que deu certo, é uma patente que envolve a universidade, o FRJ, e que deu muito certo e que ele fomenta diversas outras pesquisas. Hoje, na universidade, o nosso portfólio nosso portfólio em volume é grande, mas em royalties ainda não é grande. E esse dinheiro, quando ele entra para a universidade, ele é utilizado em qual intuito? Para novas pesquisas? Sim, ele é reinvestido. Ou é geral, assim, administrar, vou construir um prédio, vou fazer Não, a gente reinveste na própria agência mesmo, né, em pagar porque assim, o que acontece? As taxas do INPI, o investimento que a gente faz, às vezes, numa divulgação, a gente investe nisso. O ano passado eu tive a oportunidade de ir em Santa Rita do Sapucaí, lá tem as universidades lá, né? E elas são, apesar de algumas delas serem privadas, eles possuem já uma visão de forma muito estratégica de
vender essas ideias para o mercado, né? E Certo, ter aham. esses royalties sendo reinvestidos na Não. universidade. Aham. Você já foi por lá? Conhece? Conheço, conheço. Assim, nós fizemos assim uma pesquisa muito grande nos ambientes de inovação, Uhum. principalmente para achar um modelo adequado para o parque tecnológico, Ah, porque que os parques legal. tecnológicos, igual o TecnoUFO, hoje no Brasil eles têm modelos muito diferenciados. Então, cada universidade ela vai ter um modelo mais próximo e a gente Uhum. queria entender um pouco para poder achar o nosso modelo. Então, é super importante essa parte de fazer o benchmarking, de entender, de conhecer e ver aquilo que é adequado aqui à nossa Buscar as realidade, boas práticas para colocar para no colocar seu aqui. roteiro aqui, no seu Isso. contexto atual, Inclusive, a né? gente participa de eventos, a gente está sempre aí buscando essas boas práticas para poder trabalhar aqui a nossa gestão. Inclusive, na próxima semana vai ter, né, um evento lá em Santa Rita que Sim, envolve a cidade toda, todas as o universidades. hackathon, né? É, o hackathon, você vai participar, inclusive? Dessa vez eu não vou, É, mas você não já vou. foi, já Já participou, você já viu fui, que sim. movimento maluco que é É, aquilo sim. tudo? Acho que Aham. nossa cidade aqui merecia algo naquele sentido. Quem sabe, E né? A hora mostrando que. até mesmo os laboratórios, esses Sim, projetos, e é. tirar isso da gaveta, fazer um seminário ou algo nesse sentido. um- Poderia ser uma boa iniciativa, Sim. né? Hoje em Uberlândia, a gente tem um movimento muito importante para fortalecimento dessa questão da inovação, que é o Pacto pela Inovação. Sim, verdade. Então, que a UF participa, né, Aham. ativamente. Então, o que acontece? Quando a gente está unindo várias pessoas, pensando nas diretrizes para a inovação aqui, no que a gente pode fazer para melhorar essas conexões, para realmente, assim, tirar o de melhor da cidade, né, o que nós temos, todos os agentes têm melhor, eu acho que isso vai trazer resultados muito positivos aqui para Uberlândia. Com certeza. E eu vejo que isso tem que ser multiplicado, essas iniciativas. Eu fico pensando, se só dentro e esses 800 e poucos projetos é só de Uberlândia? É só daqui, só da UFO, porque assim, a UFO ela tem 7 campings, né? Aham, 4 aqui em Uberlândia, um em Tuiutaba, um em Patos de Minas e um em Monte Carmelo. Então, certo. isso é da universidade nessa região. Todos esses. Aí eu fico pensando, isso é uma. Quantas tem no Brasil? Sim, Imagina tantos projetos sensacionais que falta essa visibilidade, né? A gente é. deveria ter algo para a gente impulsionar isso. É porque o que acontece, principalmente com essa questão tecnológica, a universidade ela consegue avançar até um certo ponto, mas quando chega na parte assim de comercializar, isso é expertise da iniciativa privada. Então Sim. nisso a gente avança pouco. Então por isso que a gente precisa dessa parceria, de Uhum, fazer essa transferência para que realmente aquilo ali, aquela ideia, aquela invenção se torne uma inovação, porque a uhum. inovação ela só ocorre quando efetivamente aquilo ali vai para o mercado. Tá? E aí, Uhum. até então, a gente tem uma invenção. Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta que ela é bastante complexa, na minha percepção, até mesmo porque cada pessoa que recebe essa pergunta tem uma percepção. Certo. Para você, o que é inovação? Inovação é algo que você faz de uma forma diferente, certo? Não quer dizer que ela sempre vai ser uma inovação radical e transformadora, como é, por exemplo, foi a energia, como é a inteligência artificial. Mas quando você modifica a forma de fazer alguma coisa, eu considero que ali você inova. Mas a inovação, ela tem que ser comercial. Ou seja, ela tem que ter alguma aplicação para a sociedade, porque senão ela é apenas uma invenção, é uma Uhum. criação. Não que ela não tenha um valor, mas para se tornar inovação, ela tem que ter uma aplicação para a sociedade. Legal. E é interessante, já fiz essa pergunta para várias pessoas e cada pessoa teve um contexto, mas eu Aham, achei muito interessante na sua contextualização que tem que ter uma transformação para a sociedade, para o mercado. E eu concordo sim. plenamente. Não adianta vamos pensar que não existisse o copo, inventei o copo, mas Aham. se ele não tiver tendo utilidade ou usabilidade pelas pessoas, de nada E não adianta, quer né? dizer que ela vai ser sempre lucrativa, não é isso, porque existe, por exemplo, uma inovação social, que a finalidade dela não é o lucro, mas ela tem que ter uma aplicação, ela tem que Uhum. transformar. Eu sempre falo assim, isso eu falo para os meus alunos, eu falo a inovação ela é um mecanismo de transformação social. Imagina se a gente não tivesse pensado algumas coisas
de modo de fazer diferente. Hoje a gente não teria energia elétrica, hoje a gente não teria locomoção por carros. Então, assim, é porque alguém foi lá, falou assim, não, eu posso fazer isso diferente. Teve o espírito empreendedor, foi lá, fez uma destruição criativa e criou algo novo. Toda inovação, ela surge através de um problema, um desafio que é Isso. solucionado. Mas antes disso tudo, além de enxergar o problema e o desafio e a solução, tem que haver a ousadia em Ousadia. fazer. E aí né? o papel do empreendedor. Exato. Por isso que o papel do empreendedor é tão importante nesse processo, né? Alguém tem que ir lá e falar, não, eu vou lá arriscar e fazer. Um brinde aos executores de tudo isso, Um porque brinde. realmente a nossa sociedade tem muita coisa interessante que a gente olha e vê, nossa, que coisa do caramba, né? Que é tão sensacional. Luciano, eu queria saber de outra questão também Certo. dentro da universidade, todo esse contexto de inovação e dentro das universidades, acessos a cursos, qualificação. Como que é esse movimento? Mestrado, pós-graduação, como que isso funciona como um todo? Sabe uma coisa importante para a gente falar? Embora a gente tenha assim, muitas pesquisas, a gente tem um portfólio com 800 propriedades intelectuais, a gente tem um parque tecnológico, a maior riqueza que a gente tem dentro da universidade são as pessoas. Porque se a gente não tiver pessoas, né, pensando, inovando, ousando, a gente não consegue, né, trazer essa ciência, essa pesquisa. E aí, para isso, a gente precisa ter uma boa formação, né? A gente precisa gerar conhecimento para transferir esse conhecimento. Então, hoje, a universidade, ela é o papel principal dela. Então, hoje nós temos... E a UFA ela é interessante, porque a UFA ela tem uma escola básica, que é a ESEBA, onde você tem lá alunos que vêm desde, né, desde do maternal. Ah, tem maternal? Tem. Não sabia. Do Legal. primeiro ano. Nós temos uma escola técnica, que é a Estes, com muitos cursos técnicos. Nós temos 97 cursos de graduação. Nós temos 57 programas de mestrados e doutorados. Então, a gente tem bastante coisa ali, né, que pode ser explorado. É um ecossistema gigante. Gigante. Então, hoje nós temos cerca de 25 mil alunos, quase 2 mil professores, mais de 2 mil técnicos administrativos trabalhando nessa produção do conhecimento. Números astronômicos, né? Sim. Interessante, impressiona. Vamos pensar, eu sou um ex-graduando, graduando não, né? Porque eu graduei, então sou um ex-graduado. Você é um egresso. Um ex-discente, um Não ex-aluno. existe ex, existe egresso. Egresso. E eu quero hoje fazer um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação pela UFO. Como que é esse processo? Será muito bem-vindo, viu, Denis? Inclusive, estimulo. Esse processo... Quem sabe, né? Quem sabe. Esse processo, assim, hoje nós temos um portal onde todos os editais de mestrado e doutorado são divulgados. Igual eu falei para vocês, a gente tem um volume grande, né? Eu falo que a gente tem 57 programas, mas quando a gente coloca mestrados e doutorados, sobe para 94. E aí você, dependendo da sua área de conhecimento, você vai avaliar lá o edital e o edital vai falar como que é o processo seletivo para você entrar. Então, aí tem os processos seletivos que são diferentes de áreas para áreas. E uma coisa legal é que, assim, antes a gente tinha muito uma visão de que mestrado e doutorado é fundamentalmente acadêmico. É lógico que ele nunca vai deixar de ter um viés também de formar professores, mas hoje a universidade ela tem os mestrados profissionais que também tem esse viés aí para quem está no mercado e que às vezes quer conhecer mais sobre determinado aspecto. Eu acho que é muito interessante. Eu mesmo tenho muito interesse depois de entender um pouco mais sobre isso, né? Buscar mais conhecimento. Editais, outro assunto também que eu acho muito legal a gente abordar aqui, principalmente com você que é especialista. Você falou, inclusive, que o projeto da Tecnoufo foi aprovado pela FINEP. O recurso é por meio de um edital da FINEP e depois um outro da FAPEMIG. Então, nós temos dois recursos envolvidos aí na construção do parque. Legal. Me conta um pouco mais como que é, onde achar esses editais, nós como empreendedores, eu quero participar de um edital da FINEP, da FAPEMIG, da CNPq e assim por diante. E hoje, para quem empreende, principalmente com esse foco em inovação, tem muita oportunidade. Tá? Isso é super interessante de falar. Então, nós temos os editais que são a nível federal, da FINEP,
né? Alguns editais, o CNPq é um pouco menos, porque o foco talvez seja outro, mas a FINEP tem muitos editais com foco em inovação. E nós temos os estaduais, que são os editais da FAPEMIG, né? Inclusive, nós estamos com 2 abertos que têm esse perfil aí para desenvolvimento de inovação, desenvolvimento de novas tecnologias. Então, o momento está bom para isso. Por quê? Justamente para fortalecer aquele modelo de tríplice hélice que nós falamos, que seria o quê? O fomento, o governo articulando e fomentando por meio desses editais. Para nós que somos da iniciativa privada, a gente olha os editais e pensa assim, puta, opa, não posso falar isso. A gente pensa assim, nossa Deus, Que é mudei a isso? expressão. Vou ter que entrar no sistema Everest, não sei nem onde começa, Nossa, tem exatamente. que atualizar meu currículo Lattes. É. Nossa, eu nem tenho acesso disso mais. Aham. Então, e além disso, a questão da redação, escrever ali no melhor contexto para que tenha maior probabilidade de ser aprovado e tudo mais. Então a gente tem essa dificuldade, né? Nós não temos no nosso corpo de profissionais que estão conosco pessoas especialistas nisso. A universidade dá esse apoio? O que acontece? Eu vou te dar alguns exemplos. Hoje a gente tem um edital aberto, que é o edital do Compete Minas, e ele tem 2 linhas. Uma da Tríplice Hélice, que tem a parceria não é só a universidade, é das ICTs, de uma maneira geral, e a outra linha que é a empresa sozinha. Então, assim, quando você tem a parceria da ICT, o subcoordenador do seu projeto é um pesquisador. Então, esse pesquisador ele vai te ajudar na redação desse edital. Ou seja, as ICTs é algo muito estratégico. Você já tem o apoio ali da escrita. Exatamente. Ótimo. As empresas que estão dentro do CIAEM, da nossa incubadora, e dentro do Parque Tecnológico, a gente tem o suporte para elas, né? Então, o que a gente faz? A gente ajuda elas nessa captação de recursos aí, no edital. Bacana. Então, a gente tem algumas, por exemplo, que já vão submeter aí nesse Compete Minas. Nessas 2 últimas semanas, eu fiz bastante reunião aí sobre essa questão dos editais. Muito bom. Inclusive, hoje, quais são os editais em aberto para inovação que você tem em mente aqui? Assim, nós temos o da FAPEMIG, Compete Minas, que é um edital bem tradicional, né? Com essas 2 linhas, tanto em parceria quanto a empresa sem estar em parceria, mas tem o foco em empresas que queiram desenvolver inovação. E o interessante desses editais é que eles têm algumas linhas prioritárias, né? Alguns setores que eles consideram prioritários. E aí é importante olhar, porque assim, nesses editais qualquer ponto faz toda a diferença. E um outro edital também que é uma oportunidade é o da Startup Deep Tech. Esse é por qual? Esse é da FAPEMIG também. Isso. Legal, como que chama? Startups Deep Tech. Esse fecha quando? Esse fecha em setembro. Que legal. Esse eu não estava sabendo. Dia 2 de setembro. Ele abriu recente, eu acho que o pessoal vai ficar mais, assim, depois que focado, terminar o Compete, exatamente. Mas ele tem foco em empresas baseadas em conhecimento científico, que é o que a gente fala muito do empreendedorismo científico. Então, assim, em pesquisa, é uma solução que vai surgir de uma pesquisa de ponta e que tem impacto. Então, ele tem foco nas áreas de inteligência artificial, na área de biotecnologia, blockchain. Então, essas são as áreas que ele tem como prioritárias. Existem outras, claro. Então, nesse edital, uma empresa pode pedir, uma Deep Tech, né, pode pedir até 2 milhões. Que legal. E, assim, outra dificuldade que nós temos é saber, ter conhecimento que tem esses editais, né? Existe uma plataforma, um alerta, onde eu me cadastro, fico sendo alertado? Isso é no mundo da licitação, por exemplo, tem, né? Tem as plataformas rastreando aí. Todo mundo pergunta isso. O que a gente tem buscado fazer, né? A gente tem colocado isso, tentado divulgar o máximo possível isso nas nossas redes sociais, mas também tem a FAPEMIG, que você pode entrar direto no site, ou mesmo da FINEP, mas hoje, assim, os próprios parques tecnológicos, eles fazem essa busca, né, para colocar as oportunidades. Mas é difícil eu te falar, não tem um lugar que você vai encontrar todos, assim. O pessoal que trabalha, pode existir, mas uma hoje solução dessa. Isso aí é uma oportunidade. E aí, principalmente, o que eu percebo, né? E agora eu vou falar assim da minha experiência na diretoria, conversando com as empresas. Às vezes você vê o edital, aí você fala assim, mas será que eu enquadro nele? Então, assim, acho que além de mostrar o edital, você tem que mostrar para quem ele é, sabe? Qual que é o público que ele quer?
porque nem todo Cada edital edital é tem para sua todo mundo. particularidade, né? Exatamente. Por exemplo, o Startup Deep Tech é um edital muito específico. Você tem que ser uma startup e você tem que mostrar que aquilo ali tem um conhecimento científico. Entendi. O do Compete Minas Tríplice Hélice, você tem que mostrar que a universidade ou ICT vai ter parte no desenvolvimento tecnológico daquilo ali que você está propondo. Entendi. Então, são conhecimentos muito que você tem que ter uma expertise ali lendo os editais. Legal. Quantos ICTs temos em Uberlândia? Nossa, assim, não sei se toda universidade está cadastrada, mas tem o Brain, que é um ICT, acho que até o MTI também é um ICT. Ah, entendi. Né? Legal. Então, não é só... Além do TecnoUF. Além da universidade. A UF é Universidade. ICT. Ah, Isso. certo. Entendi. E as universidades privadas podem participar desse Podem, inclusive movimento? tem algumas É. que submetem editais, sim. Ah, que legal. Muito bom. A gente tem incubadoras aqui nas universidades particulares, por exemplo, a Uniub tem uma incubadora. Uhum. E eu penso assim, o IFTM também, né, um parceiro. Isso é uma coisa que eu falo, não existe concorrência nesse meio, existe fortalecimento, ecossistema. Ali, né? Exatamente, a gente Entre as colabora, a gente troca informação. Então, o coordenador lá do IFTM, a gente conversa e troca e fala de tal edital. Então, isso é comum. Que bom, então. Isso fortalece o ecossistema. E Minas Gerais tem se destacado? A nível Brasil, em iniciativas de editais? Como é que tá esse movimento? Sim, tem se destacado. Hoje a gente tem um movimento muito grande da FAPEMIG, né, que é a nossa principal agência de fomento, principalmente nesses projetos. Então, assim, esse ano a gente teve um movimento muito grande. Acho que nesse primeiro semestre, nossa, eu acho que eu nunca trabalhei tanto assim com essas coisas de edital. A gente teve um edital chamado Cientista Empreendedor, que foi baseado nisso mesmo, no empreendedorismo científico. Nós tivemos um edital para centros de empreendedorismo e inovação, que inclusive a gente teve um edital aprovado, a gente teve dois centros aprovados, um para cá, um para Ituiutaba, mas o nosso aqui ficou em primeiro lugar de Minas Gerais, nosso melhor colocado lá. Uberlândia tem destaque Tem dentro destaque do estado. Sim, tem destaque. Tem muito movimento aqui, está né? crescendo, assim, está crescendo. Hoje a gente talvez não seja a maioria, mas eu tenho visto que a gente tem crescido aí, sabe, esse movimento. Esse centro de empreendedorismo, a universidade vai ter, né, vai ser uma unidade administrativa com o objetivo de movimentar aí o empreendedorismo universitário mesmo, o empreendedorismo jovem, para que a gente garanta a continuidade das nossas ações agora. Legal, muito bom. A gente, assim, quem for ver esse conteúdo tem muita dica valiosa, né? Tem sim. E nada melhor do que conversar com quem entende. Luciana, eu quero te agradecer sua participação e agradecer por compartilhar tantas boas dicas e conhecimento conosco, tá? Imagina. Inclusive, deixa os seus contatos para quem quiser acompanhar aí você e as iniciativas que você participa. Sim. Não sei se é no LinkedIn, Instagram, fica à vontade. Não, a gente tem um Instagram hoje que a gente usa do TecnoUF, o CAEM, né? Que é onde a gente coloca muitas oportunidades. E aí lá também tem alguns contatos. E quem precisar do meu contato, tá lá. E a gente pode conversar, e eu queria até deixar isso bem claro, assim, a diretoria de inovação, ela está aberta. Hoje a gente tem aumentado muito o fluxo de empresas, de pesquisadores que nós recebemos, porque o nosso objetivo, assim, fundamental é ampliar essas conexões. E eu quero te agradecer também por essa oportunidade, porque eu tenho certeza que daqui vão sair muitas conexões Com novas. certeza, a casa é sua, volte sempre. Obrigada. Agradeço mais uma vez por ter compartilhado tantas dicas valiosas aqui para todos nós. Aprendi bastante, tenho certeza. E vou bater lá na sua porta para a gente falar de um monte de assunto. Minha cabeça borbulhou aqui de ideias, tá? Mestrado, transferência de tecnologia, parte tecnológica. A gente está te esperando lá, então. Eu já estou pensando no novo empreendimento, rastrear esses editais aí, assim por diante. Tá certo. E mais uma vez, obrigado. Obrigado. E ficamos por aqui, pessoal. Esse foi um episódio que estivemos aqui com a Luciana Carvalho, falando de inovação e vários outros temas de relevância. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.